Oi, meus amores! Hoje eu vou explicar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre a questão do comer de 3 em 3 horas. Eu sempre recebo essa pergunta lá no meu Instagram, eu abro caixa de perguntas lá todos os dias. Inclusive, se você quiser me acompanhar lá no Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês me seguirem lá e verem lá as diversas dicas que eu coloco diariamente, tá? Então, como eu recebo muito essa pergunta, hoje eu vou explicar e esclarecer para vocês as dúvidas que vocês sempre têm com relação ao comer de 3 em 3 horas, né? As perguntas geralmente são: emagrece mesmo? Engorda? Né? Então, vou tirar aí essas dicas, essas dúvidas. E antes da gente começar a explicar como funciona essa questão do comer de 3 em 3 horas, por que é mito, não deixem de deixar o seu like no vídeo para que outras pessoas também possam entender isso, porque eu sei que é a dúvida de muita gente. E também não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui para vocês, tá? Antes de começar a falar para vocês sobre o comer de 3 em 3 horas, vamos soltar a vinheta. Bom, o comer de 3 em 3 horas, muitos nutricionistas, acredito que você já até chegou a se consultar com um nutricionista que falava para você comer de 3 em 3 horas, acreditavam que realmente o comer de 3 em 3 horas poderia te trazer benefícios de acelerar o seu metabolismo. Mas depois houve estudos para comprovar se isso era realmente verdade, porque muita gente estava falando que esse fato fazia você emagrecer, fazia acelerar o seu metabolismo, e a gente não pode ficar só nesse achismo. A nutrição tem muita questão científica. Nós nutricionistas não podemos ficar falando o que a gente acha que emagrece, o que a gente acha que pode resolver. Quando a gente fala que uma coisa pode te ajudar, é porque tem estudo científico o suficiente para comprovar isso. Então, a questão do comer de 3 em 3 horas, ela foi estudada. Por isso que nós não consideramos mais. E, às vezes, dá até vergonha de ter falado para os pacientes comerem dessa forma, porque já não funciona mais. Então, eu vou te explicar como que foi feito aí esse estudo, para que você possa entender como que foi descoberto que essa questão não resolvia mais nada. Foi feito, então, um estudo científico aí com 2 grupos de pessoas. Um grupo de pessoas comia de 3 em 3 horas e o outro grupo comia normalmente, quando sentia fome, sem usar parâmetro de horas para se alimentar. E os cientistas observaram que não houve ali nenhuma observação diferente com relação aos 2 grupos. Por exemplo, o outro grupo não emagreceu mais do que o outro grupo, que estava consumindo quando sentia fome, sem parâmetro de horas, não teve diferença. Então, por isso que comer de 3 em 3 horas não foi mais considerado como um jeito de emagrecer. Mas também não vai engordar, porque as pessoas pensam assim: ah, mas você falou que não emagrece, então engorda? Se você comer exatamente as calorias que você precisa no seu dia, porque todo mundo tem a sua quantidade de calorias que o corpo necessita diariamente, não é verdade? Agora, se você extrapola essas calorias que você precisa, é quando você engorda. Eu já falei muito isso aqui no meu canal. Se você comer de 3 em 3 horas e não extrapolar essa quantidade de calorias que você precisa, você não vai engordar. Então, você pode comer dessa forma, mas também não vai ter benefício de estar te ajudando a emagrecer por conta desse fato de comer de 3 em 3 horas. Não tem problema se você quiser se alimentar assim. E também não tem horas estipuladas, nenhuma hora certa ali para você comer. Comer de 4 em 4, comer de 5 em 5, não tem isso. Você deve comer mesmo é quando você sente fome. Essa é a hora certa de comer. Quando o seu estômago dói, quando o seu estômago começa a roncar. Essa é a hora certa de comer. E não ficar contando no relógio o tempo inteiro. Você não precisa disso, tá? Então, por isso que eu te expliquei essa questão que comer de 3 em 3 horas
não tem benefícios. E você também não precisa parar de comer dessa forma, porque eu sei que muita gente já acostumou desse jeito, né? Quando chega ali 3 horas que comeu, já dá fome. Eu entendo isso. Então, se as suas calorias estão certinhas, você pode continuar comendo sim, dessa forma, sem prejuízo nenhum para o seu processo de emagrecimento, tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever e não deixe de deixar o seu like para mim, tá bom? Um beijo e depois eu volto com mais dicas para vocês.